Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. Primeira Pedro, capítulo 3, verso 13, a palavra do Senhor diz: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, Deus bondoso, nós pedimos que a palavra do Senhor venha nos edificar, venha nos ensinar, venha nos pastorear, venha nos consolar e venha também, Senhor Deus, nos confrontar nas nossas disposições que não são agradáveis a Ti. Pedimos que o ensinamento da Tua palavra nessa manhã seja enriquecimento para a nossa vida cristã e seja, Senhor Deus, ensino para podermos aprender e seguir na presença do Senhor conforme ao Teu desejo. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui presente. Abençoa os irmãos que nos acompanham pela internet, que a palavra do Senhor edifique todos nós. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. A igreja pode falar amém, viu? Não é problema não. Muito bem. Nós estamos trabalhando este mês na igreja há 6 exposições em 1 Pedro a respeito de por que sofremos. Só para recapitular, os irmãos vão se lembrar, nós temos mostramos que 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, Pedro nos ensina que os sofrimentos testam, fortalecem e purificam a nossa fé. Quando sofremos, o desejo de Deus não é nos humilhar e nos abandonar. Ele nos prova, Ele nos fortalece e Ele limpa, Ele purifica, Ele torna a nossa fé mais clara na sua presença e para nós mesmos. Depois nós vimos, semana passada, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 25, que o sofrimento, ele faz parte da nossa vocação. Não há como você pensar-se cristão ou cristã e não levar em consideração a possibilidade de sofrer por causa de Jesus. Nesse caso específico de 1 Pedro capítulo 2, Pedro está tratando do sofrimento no trabalho. Há pessoas que nos perseguem onde nós trabalhamos por causa da nossa fé em Cristo, por causa do nosso comportamento cristão, por causa do nosso compromisso com a verdade e a lealdade ao Evangelho. Paulo diz em 1 Timóteo que se alguém quer viver uma vida piedosa, será perseguido, ou seja, enfrentará sofrimento na sua vida. Agora Pedro, ele avança um pouco mais e ele vai dizer com todas as letras um refrão que temos repetido em todas as exposições e ainda repetiremos nas outras 3 que virão depois. Que o sofrimento, ele dá oportunidade para o testemunho e é melhor sofrer fazendo o que é bom do que sofrer
por ter feito algo errado, pecaminoso, que não agrada a Deus. Então Pedro começa a sua exposição falando a respeito dessas questões. Pedro, ele mostra que, em primeiro lugar, o sofrimento por causa da justiça, ele é bem-aventurado. E ele mostra, fazendo um contexto aqui a respeito desse texto, deixa eu abandonar o meu esboço aqui, que eu mandei o esboço errado. E eu vou trabalhar só com a TV mesmo. Então, no capítulo 3, quando Pedro vai tratar do assunto do sofrimento novamente, ele está tratando já de questões da vida prática. Ele abriu o capítulo 3 falando sobre famílias. Quem se lembra, ele vai falar sobre esposas e ele vai falar sobre maridos. E ele diz que esposas podem ganhar os seus maridos sem palavra alguma pelo seu bom procedimento, pelo seu bom comportamento. E que os maridos devem amar, cuidar, ter consideração para com a esposa, tratá-las com dignidade e conduzir a vida comum do lar com discernimento, mostrando que o comportamento do marido redundará em bênção para com a sua esposa. Quando nós lemos o capítulo 3, depois no parágrafo seguinte, ele vai falar sobre fraternidade, que é um texto que eu gostaria de depois expor à igreja. Ele fala a respeito principalmente de como nós devemos conduzir as nossas conversas entre os membros da igreja, abandonando a maledicência, o falar mal uns dos outros e praticar a fraternidade. E ele alista 5 procedimentos que vão abençoar a vida fraternal na igreja. Mas isso nós vamos tratar numa outra oportunidade. Quando nós lemos o capítulo 3, nós vamos observar que uma expressão aparece 3 vezes. No versículo 6, no versículo 11 e no versículo 17, que é praticar o que é bom. A esposa que pratica o que é bom ganha o seu marido, muitas vezes sem palavra alguma. Ele diz então que na comunhão fraternal do povo de Deus, praticar o que é bom vai abençoar a vida das pessoas. Versículo 11, deixa eu ler para refrescar a memória. Ele diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. E no texto que nós acabamos de ler, no versículo 17, Pedro vai enfatizar novamente essa questão de praticar o que é bom, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Então, na vida conjugal, na vida da comunidade, da comunhão da igreja, em todos os nossos comportamentos, praticar o que é bom é agradável a Deus. E é isso que vai nos preparar e nos equipar para enfrentar melhor quando tivermos que sofrer. Então, nesse texto que nós lemos, Pedro vai tratar da relação entre o sofrimento e o bom testemunho, entre praticar o que é bom e sofrer por causa disso. Qual que é a relação? Qual deve ser o nosso comportamento? E ele traz, então, 3 ensinamentos importantes. O primeiro deles, agora sim eu entro no texto, ele diz que o sofrimento por causa da justiça traz a bem-aventurança de Deus, versículo 13 e versículo 14. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro está dizendo que nós precisamos, em primeiro lugar, ser zelosos do que é bom e evitar. Ser zeloso do que é bom evita, muitas vezes, recebermos maus
tratos. Ele trata dessa questão de praticar o que é bom, então ele diz que praticar o que é bom é uma questão também de ser zeloso. A palavra de Deus diz que os cristãos, eles devem nutrir um apaixonado amor pelo bem. Nesses 2 versículos, Pedro nos ensina 3 verdades importantes. A primeira delas é que os cristãos devem nutrir um apaixonado amor pelo bem. É isso que está contido no significado da palavra ser zeloso. Ser zeloso é fazer com paixão. É você manter um padrão de disciplina, de sacrifício, de esforço para manter aquilo que é bom, que é abençoado, que é agradável a Deus. Então o cristão, a cristã, ele é conhecido por ser zeloso, por ser zelosa quanto às questões relacionadas ao bem, não quanto às questões relacionadas ao mal. Nós não somos exortados a ser zelosos quanto à mentira, a ser zelosos contra a maledicência, a ser zelosos quanto ao passar a perna uns dos outros. Nós somos chamados a ser zelosos com a prática do bem, fazer aquilo que agrada a Deus, falar a verdade, ser leais uns para com os outros, maridos e esposas serem fiéis um ao outro, irmãos e irmãs serem respeitosos no tratamento uns para com os outros na comunhão da família de Deus. Por isso, Pedro diz que a questão do sofrimento, não é algo que é obrigatório, mas que é possível. Por isso ele usa a expressão ainda que, por causa da justiça, vocês venham a sofrer. Ele diz que é possível sofrer, e ele diz que se for para sofrer, que seja por causa da justiça. Ele deixa bem claro que ele está tratando da questão do sofrimento quando nós somos ameaçados, somos injuriados, somos perseguidos injustamente. Não porque fizemos coisas erradas, porque pecamos, porque tivemos um mau comportamento. Ele fala do sofrimento como algo que Deus abençoa quando esse sofrimento é colocado sobre nós injustamente. Como Cristo sofreu injustamente quando foi crucificado. Então, o segundo ensinamento que Pedro traz nessa questão de que sofrer por causa da justiça é bênção, é bem-aventurado, é que Deus abençoa quem sofre injustamente por causa da sua fé nele. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Quem sofre injustamente é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, ela tem 3 sentidos na Bíblia. Primeiro, bênção. Deus abençoa quem sofre por praticar o que é certo. Segundo, ela significa prosperidade. Deus prospera, e aqui não quer dizer somente prosperidade financeira, mas prosperidade espiritual, às vezes prosperidade até de saúde, quem sofre injustamente. E terceiro, bem-aventurado significa feliz, alegre. Então aquela que sofre praticando o que é correto e sofre injustamente, no final das contas é feliz, porque conta com a aprovação de Deus para o seu comportamento. No final das contas, quem nos julga de forma definitiva é Deus, Ele que é o juiz. Não é o vereador, não é o prefeito, não é o juiz da comarca, não é o pastor da igreja, nem o conselho, muito menos os diáconos e os membros da igreja. No final das contas, quem julga o nosso comportamento é Deus. Se Ele se agrada do nosso comportamento, Ele nos abençoará. E é isso que importa. E somente pratica o que é bom e agrada a Deus aquele que age de acordo com a sua palavra, que é obediente, que é leal, que é fiel à palavra do Senhor. Dentro dessa mesma questão, Pedro nos ensina, em terceiro lugar, que para os cristãos, Deus e Cristo estão acima de tudo nas suas vidas. Então, sofrer por praticar o que é justo agrada a Deus. E aceitar o sofrimento praticando o que é justo demonstra
testemunha a nossa lealdade para com Jesus Cristo. Quando você lê o livro de Hebreus, capítulo 11, lembra que Hebreus 11 é o grande capítulo sobre a fé? O autor de Hebreus termina o capítulo 11 falando do testemunho de várias pessoas. E ele então diz que aquelas pessoas sofreram por causa de Deus e por isso o mundo não era digno delas. Homens dos quais o mundo não era digno. Por quê? Porque eles sofreram por fazer a vontade de Deus aqui na terra. Deus os abençoou, Deus lhes deu a bem-aventurança eterna da sua presença. Então, o que a palavra de Deus ensina é que os cristãos devem sempre ser zelosos de praticar aquilo que é correto. Segundo, que Deus abençoa quem sofre injustamente, não quem sofre justamente por causa dos erros que cometeu. E terceiro, que as pessoas aceitam o sofrimento somente quando Deus está acima de tudo nas suas vidas. Se Deus é o primeiro, se Deus é o que está em primeiro lugar, quando você sofrer ou quando você vir a sofrer, você experimentará alegria mesmo atravessando o sofrimento. A história da igreja, ela é salpicada de testemunhos de pessoas que foram perseguidas, sofreram, aprisionadas, esbofeteadas, humilhadas e testemunharam que o resultado disso, por causa da fé em Cristo, foi alegria no coração. Então, qual que é o recado de Pedro quando tivermos que enfrentar essas situações? Ele diz: não tenham medo, nem fiquem alarmados com as suas ameaças. No estudo da semana passada, Pedro disse que Jesus, quando foi ameaçado, não retribuiu com ameaça. Ele sofreu em silêncio. Então, a palavra de Deus diz que nós também enfrentaremos ameaças. Nós também enfrentaremos situações, palavras que nos deixarão alarmados na presença de Deus. A palavra alarmado, aqui no texto, ela tem o sentido de perder a tranquilidade. Então, quando alguém chega e te faz uma ameaça, a primeira consequência disso é você ficar ansioso e perder a sua tranquilidade. Então, se você se mantém fiel ao Senhor, mesmo diante das ameaças, você não perderá a sua tranquilidade, a sua serenidade. Muitas pessoas, quando estão alarmadas, quando elas perdem a sua tranquilidade, elas perdem junto a sua sensatez. Aí elas falam que não devem, elas fazem o que não devem, elas são precipitadas, elas agem por impulso, elas são levadas a errar por causa das ameaças. Lembra que Satanás é como um leão que ruge ao redor da sua presa a fim de devorá-la? Por que o leão ruge antes de atacar? Para amedrontar. Então ele ameaça primeiro, a vítima fica meio que perdida, sem saber para onde correr, e então ele ataca. E muitas vezes é isso que acontece, as pessoas ameaçam primeiro. E muitas vezes as ameaças não são cumpridas. Minha família enfrenta há mais de 25 anos uma dívida por causa de um empréstimo num banco aí. E minha mãe faleceu, essa dívida só vai crescendo. E é interessante como que nesses 25 anos, inúmeras vezes, o banco mandou gente lá na nossa casa para ameaçar. Todo mundo sabe que casa de aposentado não pode ser tomada. Mas eles iam lá ameaçar. Nós vamos tomar a casa de vocês. E quantas vezes meu pai ficava desnorteado, chateado. Ele até vinha lá de Anápolis aqui e falava: o cara do banco foi lá em casa de novo. Quando nós não fazemos o que é errado e as pessoas nos ameaçam, a palavra de Deus diz que Deus nos abençoa e nós não perdemos a tranquilidade. Todos nós vamos enfrentar problemas. Nós podemos enfrentar os problemas de forma nervosa, dando chute para tudo quanto é lado, xingando, falando palavrão,
ou nós podemos enfrentar os problemas com serenidade, mantendo a sensatez, pensando no que vai falar. A Bíblia diz que esse tipo de comportamento, esse segundo tipo de comportamento, Deus abençoa. Porque o normal em meio ao tumulto é perder o equilíbrio. Mas se você tem Cristo como a sua rocha, se Cristo está acima de tudo e você quer obedecê-lo, o normal é não perder a sensatez, nem a lucidez e nem a tranquilidade. Por isso Pedro diz, não tenha medo. Se você está fazendo o que é certo e as pessoas estão te ameaçando, não tenha medo. No final das contas, quem tem o poder de condenar ou de livrar é Deus, não é quem ameaça. E isso é o primeiro ensinamento de Pedro a respeito de como manter vivo o nosso testemunho, enfrentando, vivendo, atravessando momentos de sofrimento. Seja sofrimento por causa de questões financeiras, seja sofrimento por causa de enfermidades. Quantos problemas nós enfrentamos com planos de saúde, com médicos, com interpretações equivocadas a respeito do nosso estado, e o objetivo disso, no final das contas, é só tirar a nossa tranquilidade. A palavra de Deus diz que se nós estamos fazendo o correto, se nós pagamos adequadamente o plano de saúde, se nós fomos cordatos e respeitosos para com o médico, Deus nos abençoará nesse tipo de comportamento. E ele diz então, não tenha medo das ameaças. Uma vez eu fui no banco reclamar que eles tinham cobrado uma coisa indevida de mim, e o cara começou a dizer, se você falar qualquer coisa, eu toco um processo em você. Eu falei, então toca. Porque o banco foi injusto comigo mesmo. As pessoas perdem a tranquilidade e começam a agir de forma desequilibrada. Pedro diz, não tenha medo, mantenha a sua tranquilidade, porque se você sofre por causa da justiça, Deus está do seu lado, não do lado daquele que está te ameaçando. Segundo ensinamento do texto, esteja sempre preparado para defender a sua fé em Cristo. Versículo 15 e 16 é um dos textos bíblicos mais conhecidos e mais citados quando a gente quer incentivar as pessoas a estudarem a Bíblia. Então Pedro diz aí no versículo 15, antes, em vez de ficar amedrontado, em vez de ficar alarmado, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Ao fazê-lo, entretanto, faça com mansidão, com temor, com boa consciência, de modo que aqueles que estão te difamando fiquem envergonhados. Como, então, eu posso me manter sensato, lúcido, equilibrado? Ele diz, não tenha medo das suas ameaças. Não fique alarmado. Como? E Pedro então responde nas 3 afirmações seguintes. Ele diz que nós vencemos o alarmismo e o medo quando santificamos a Cristo como Senhor no coração. Nós vencemos o alarmismo e o medo quando nós estamos sempre preparados, prontos para responder sobre a nossa fé. E terceiro, nós vencemos o medo e o alarmismo quando nós respondemos com mansidão, com temor e com boa consciência aquelas ameaças e acusações que são lançadas contra nós. A palavra que Pedro usa aqui para responder é a palavra apologia, da onde veio o termo apologética. A palavra apologética na Bíblia, ela sempre diz respeito ao testemunho que nós devemos dar para quem não crê. Quando nós estudamos a história da igreja, nós aprendemos que lá no início da fé cristã, depois da morte dos apóstolos, o chamado período patrístico, os 2 primeiros períodos da patrística são chamados de, tem os pais apologistas, aí vem, os pais apostólicos, aí vem os apologistas e os polemistas.
Os apologistas e aqueles que defendiam a fé cristã diante das acusações dos pagãos. Eles diziam que os cristãos eram incestuosos porque se casavam com as irmãs, uma vez que na igreja os homens chamavam as moças de irmãs e se casavam com elas. Eles diziam que os cristãos eram ateus porque acreditavam só em um Deus e os romanos acreditavam em vários. Então, naquela época, era ateu quem acreditava só em um Deus, não é quem não acreditava em nenhum. Aí eles diziam que os cristãos eram canibais porque eles se reuniam para beber o sangue de um certo morto, que era Jesus. Eles não conheciam a fé cristã, então eles falavam um monte de bobagens a respeito do cristianismo, e os apologistas eram aqueles que explicavam a fé cristã e a defendiam perante aqueles que não criam no Evangelho. Os polemistas, eles defendiam a fé cristã dentro da própria igreja, daqueles que ensinavam errado o Evangelho dentro da igreja. Então eles lidavam principalmente com os falsos mestres. A palavra que Pedro usa aqui é a palavra apologia. Ele está pensando no testemunho que nós vamos dar para aqueles que não creem no Evangelho. Ele não está falando das discussões internas a respeito se batisma por aspersão ou se batiza por imersão, se você crê na predestinação por decreto, se você crê na predestinação por presciência. Não é esse tipo de discussão. Ele está falando sobre apresentar Jesus para aqueles que não creem em Jesus, tendo um bom comportamento como base para fazer isso. Então ele diz: estejam sempre preparados para responder, para defender a fé cristã diante de quem não crê em Jesus. Outra questão que ele coloca aqui é que nós devemos estar preparados sempre. Continuamente. A palavra preparado é como aquela cozinheira que vai fazer um almoço e ela tem tudo à mão. Todos os ingredientes, todas as ferramentas para que o seu almoço, o seu bolo, o seu pudim seja feito e nada falte naquele momento em que ela for fazer. Então, estar preparado é ter tudo à mão. Conhecer as Escrituras, saber quais são os argumentos, conhecer as acusações, estar pronto para responder, para defender a fé e a esperança que há em nós, é o que diz o apóstolo Pedro. Então ele diz que nós devemos santificar a Cristo como Senhor, obedecendo a Ele no mais íntimo do nosso coração, e nós devemos nos preparar para que, se alguém vir nos acusar de alguma coisa, nós saibamos a resposta apropriada, adequada, que Deus aprova para esse tipo de demanda. E aí nós precisamos perguntar: nós estamos preparados para responder a respeito da nossa fé sempre? Ou constantemente nós somos colocados, usando uma expressão moderna, em saia justa, porque não estamos prontos, não temos à mão a resposta apropriada para ser oferecida? Muitas vezes as pessoas nos procuram confundir, e quando nós não conhecemos a doutrina e nem Jesus com intimidade e profundidade, é fácil nos fazer ficar confusos, amedrontados e alarmados. Mas quando nós estamos preparados, dificilmente teremos medo, dificilmente perderemos a nossa tranquilidade para responder às indagações e às acusações que são feitas contra nós. Então, o terceiro comportamento que Pedro ensina e recomenda é que nós devemos estar preparados, nós devemos responder, nós devemos defender a fé, mas ao fazê-lo, devemos fazer com mansidão, com temor e com boa consciência. Não é chutando balde, não é xingando as pessoas, não é sendo sarcástico, irônico, alfinetando as pessoas, ameaçando as pessoas, xingando as pessoas, como a gente vê o tempo todo no Facebook. E porque o presidente Bolsonaro estava aqui ontem, hoje o xingamento aumentou ainda mais.
daqueles que são contra ele e daqueles que querem defendê-lo e aí o defendem xingando os outros do mesmo jeito. Já percebeu que às vezes nós fazemos com Jesus do mesmo jeito? Esse presidente dos infernos encapetado quer falar mal do meu Salvador. Para quê? Lutero, quando ele escrevia contra o catolicismo romano, ele usava cada nome. Martinho Lutero, que a gente vive elogiando por aí, ele chamava os padres de bestas feras desprovidas de sentido. E era um xingamento. Hoje é mais feio as palavras, mas isso naquela época era um xingamento pesado. Bestas feras desprovidas de sentido. E o Papa respondia na mesma altura. Quando o Papa se referia a Martinho Lutero, ele falava: um javali entrou na vinha do Senhor, um porco entrou na nossa casa. Então, o povo dizia que amava Jesus, mas na hora de falar, xingava à torta e à direita. Calvino era mais comedido. Calvino não usava palavrão. Calvino falava assim: os nossos adversários, aqueles que são contra nós. Ele não saía falando coisa feia para os outros. É melhor imitar Calvino do que imitar Lutero nessas horas. Tem um monte de gente imitando Lutero por aí, falando palavrão na hora de falar de Jesus para as pessoas, sendo que Jesus, a Bíblia diz que nunca saiu dolo da sua boca. Ele nunca falou palavrão, palavra feia, coisa esquisita. Mas nós falamos. E depois queremos que as pessoas venham cultuar a Deus junto com a gente na igreja. Não, Pedro diz: tem o jeito certo de fazer, e o jeito certo de fazer é com mansidão, com calma, com paciência. A Bíblia só chama 2 pessoas de manso. Vocês sabem quais são? Quem chuta aí, ou quem sabe? Na Bíblia inteira, só 2 pessoas. Moisés, lá em Números, o homem Moisés era muito manso. E tem o segundo, Jesus, aonde? Mateus 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Agora, em que contexto essas 2 pessoas são chamadas de mansas? Moisés é chamado de manso quando a sua própria irmã Miriam questiona a liderança dele, do povo de Deus. Ela queria ter a mesma autoridade que Moisés. Aí Moisés, em vez de dar um tapa na irmã e resolver a situação no braço, ele foi orar. E ele disse: olha, Senhor, o que está acontecendo? Aí Deus fez Miriam ficar leprosa 1 semana, para ela parar com isso. Moisés não arrumou confusão com a irmã, ele confiou que Deus resolveria a situação. Isso é ser manso. Jesus fala que é manso naquele contexto em que ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a mansidão, ela é muito útil quando a gente está cansado, quando a gente está uma pilha, sobrecarregado. Então Jesus diz que ele nos alivia. Quando nós vamos para o debate a respeito da fé, nós temos que ir com mansidão. Não é bravos, não é querendo bater em todo mundo, não é querendo jogar pedra nas pessoas. Tem gente que joga pedra literalmente. Não, com mansidão. A segunda palavra é temor. Temor aqui tem um sentido de reverência, de respeito. Se você tem reverência e respeito para com Deus, você tratará com reverência e respeito as outras pessoas, aquelas que estão imbuídas, investidas de autoridade, mas aquele que é igual a você também, porque você não se verá como superior, assim como também não se verá como inferior. Tratar com respeito é ter o temor de Deus no coração, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e revelam prudência todos os que o praticam. Lembra isso lá de Provérbios e de Salmo 110? Quem pratica o temor do Senhor, age com prudência. Então, quando a gente age com medo e alarmado, é porque a gente não está com o temor do Senhor ativo no nosso coração. E a terceira palavra é boa consciência, de consciência limpa. Sabendo que não fez nada de errado, mas também não querendo trapacear com o outro. No mundo dos argumentos tem muita trapaça.
até mesmo nos argumentos teológicos. Você vê na internet, às vezes, gente famosa usando de argumentos trapaceiros, omitindo detalhes, enfatizando coisas pequenas para destruir o argumento do outro. Quando a gente estuda lógica, no seminário ou na faculdade, você aprende uma coisa muito interessante, que um dos maiores argumentos da lógica para vencer, uma das maiores práticas da lógica para vencer o argumento é denegrir moralmente o adversário. Porque se você denigre moralmente o adversário, a sua credibilidade diminui. Aí o seu argumento fica mais forte. Não é que o seu argumento é forte, é porque você mexeu com a vida moral do outro. Na história do mundo, você vê isso constantemente. O apóstolo Paulo enfrenta esse tipo de prática em 2 Coríntios. Os coríntios encheram de acusações o apóstolo Paulo para diminuir a autoridade apostólica dele na igreja. E o que ele faz? Ele apresenta o seu comportamento. O texto que o seminarista Rony leu aqui agora é uma prova disso. Em vez de Paulo ficar brigando com eles, ele diz: olha o que eu fiz. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, por amor de vocês. Então, boa consciência é exatamente você ser respeitoso e não querer passar a perna, não usar de palavras, frases e argumentos que não tem nada a ver para tentar vencer a parada, a questão. Então, como que nós vencemos o medo e a falta de tranquilidade? Santificando a Cristo, obedecendo a sua palavra, estando sempre preparados para responder e defender a nossa fé e fazendo isso com mansidão, temor e boa consciência. Pedro diz então aí no texto que esse tipo de comportamento vai envergonhar aqueles que nos falam mal de nós. Observa aí no texto, verso 17, verso 16, ele diz: fazendo todavia com mansidão, temor, com boa consciência, de modo que, a expressão de modo que, ela tem o sentido de conclusão, isso vai cair naquilo, de modo que, diz o texto, naquilo em que falam contra vós, ameaças, alarmismos. Fiquem envergonhados os que difamar o vosso bom procedimento em Cristo. O bom procedimento, ele vence a difamação. O bom comportamento, o bom testemunho, mata, elimina, questiona, coloca contra a parede a difamação. Na igreja, às vezes, acontece isso. Pessoas difamam umas às outras. Difamar é cortar, quebrar, acabar com a boa fama. E, geralmente, difamar é falar contra a moral da outra pessoa. Pedro está dizendo que quando nós nos comportamos dessa forma, vencemos o medo, o alarmismo e também a difamação contra nós. Então ele traz o seu último argumento. É melhor sofrer praticando o bem do que sofrer praticando o mal. Isso não é um provérbio popular, é uma afirmação das Escrituras Sagradas. Não foi Mahatma Gandhi quem falou isso pela primeira vez, embora seja uma das pessoas mais famosas a ter falado essa frase. Ela veio das Escrituras, lá do primeiro século depois de Cristo. Pedro diz no verso 17, porque se for da vontade de Deus, ele usa de novo a expressão que ele usou no versículo 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Então ele retoma esse argumento no verso 17, porque, uma explicação, se for da vontade de Deus, de um jeito ou de outro, nós sempre dependemos da vontade de Deus.
Então, se for da vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus? Essa é uma das perguntas mais feitas por nós na presença do Senhor, oração. Senhor, qual que é a tua vontade para mim? E nós estamos sempre querendo saber qual que é a vontade específica de Deus para um problema específico. No entanto, a Escritura dá vasto ensinamento sobre a vontade de Deus como princípio geral, o fundamento de tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. A vontade de Deus para as vossas vidas é a vossa santificação. Tudo aquilo que coopera, colabora e redunda na nossa santificação está ligado à vontade de Deus. Tudo aquilo que atrapalha, piora e não permita que nós venhamos nos santificar mais, não está relacionada com a vontade de Deus. Então, se você recebe uma proposta de emprego no qual você vai ter que mentir, esconder números do fisco, isso não é santificação, isso não está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Nós falhamos no princípio básico e queremos saber o específico. Ronaldo Lidório, de uma das últimas vezes que ele esteve aqui em Goiânia, ele disse que esse negócio da vontade de Deus é muito complicado. E ele usa umas expressões que a gente fica coçando a cabeça. Ele diz que male, Deus revela para nós o primeiro passo. Male, ele revela o primeiro passo. Então você tem que chegar no primeiro passo para então ele revelar o próximo. Quando você lê as Crônicas de Nárnia, que era para ser o próximo filme, A Cadeira de Prata. Na Cadeira de Prata, Aslan pega Gilda e aquele que virou o dragão, agora esqueci o nome dele, o Eustáquio. Ele pega a Gilda e o Eustáquio e leva lá para cima da montanha. Lá em cima da montanha, Aslan dá 4 instruções para ele. Olha, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo, isso e por último isso. Entenderam? Entendemos. Aí Aslan diz, aqui é fácil, tudo é claro. Lá embaixo, vocês têm que ficar atentos. Numa das instruções, eles têm que encontrar uma frase, que é a frase debaixo de mim, que era onde estava a entrada para encontrar aonde estava a cadeira de prata. E aí eles estão andando e de repente eles caem nos buracos. E eles andam para lá, andam para cá e o buraco acaba, eles têm que sair e cair no próximo. E eles, quem é que fica fazendo esses labirintos aqui? Então eles sobem a montanha, e lá em cima da montanha, quando eles olham para trás, aqueles buracos nos quais eles tinham caído, era a frase debaixo de mim. Então, a coisa estava muito perto. Eles tinham que tomar uma distância para poder enxergar o que Aslan havia explicado para eles. Com Deus e a sua palavra, muitas vezes é assim. Ele nos explica as questões, mas no dia a dia, no vamos ver, no vai que vai, no vai e vem da vida, se não prestarmos atenção, nós tropeçamos no que Deus quer que a gente faça e perdemos. Quem já leu O Peregrino, do John Bunyan, ele tem que levar um determinado rolo e entregar num portão, e só quando ele entregar o rolo, ele pode passar o portão. E aí ele está andando, está cansado, vê uma árvore com uma sombra maravilhosa, deita dessa árvore e dorme. Quando ele acorda, ele esquece o rolo do lado da árvore. E ele anda um dia inteiro, quando ele chega no portão, cadê o rolo? Aí onde está o rolo? Ele tem que voltar a caminhada de um dia inteiro. Naquela época não era como hoje. Você esquece um livro em cima do balcão, 5 minutos depois você volta para buscar, alguém já levou. Foi assim com as minhas institutas. Eu estava lendo o volume 1, e aí eu fui numa papelaria, esqueci o volume 1 das institutas em cima do balcão. 8 minutos depois eu lembrei, voltei lá, alguém já tinha levado embora. Espero que tenha lido Calvino depois disso. Mas lá naquela época você deixava debaixo de uma árvore, e debaixo da árvore ficava um bom tempo. E ele volta, ele busca, ele pega, aí sim ele acaba gastando 2 dias para fazer uma tarefa, por desatenção. Quando nós falamos sobre a vontade de Deus, nós precisamos entender que basicamente, no fundamento,
A vontade de Deus é a nossa santificação. O que nos santifica? O que nos faz ser mais parecidos com Jesus? O que mostra mais a nossa obediência a Deus? Então, se você quer saber qual a vontade de Deus para a sua vida, você tem que começar por aí. Buscar santidade na presença de Deus. O resto, ele vai mostrando um passo após o outro, e então você entenderá a vontade de Deus para a sua vida. Não é algo simples, mas é algo que você vai aprendendo com o tempo e com o zelo a fazer na presença de Deus. Então, se for da vontade de Deus, é melhor sofrer praticando o que é certo do que sofrer praticando o que é errado. Então, Pedro diz: escolha sempre o que é melhor sob a ótica de Deus. A palavra melhor aqui no texto é um advérbio de comparação. Pastor, fica dando essas aulas de gramática para nós não, que é uma confusão. Um advérbio é um modificador do verbo. Então, ele sempre estará relacionado a uma ação, porque o que é um verbo? O verbo é uma ação, um fenômeno, um estado. A ação que ele está falando aqui é praticar o que é bom. Então, praticar o que é bom é sempre melhor do que qualquer outra coisa. Quando você compara uma coisa com a outra, praticar o que é bom é melhor, é preferível. É o que será mais útil para a nossa vida cristã. Então, Pedro retorna ao que ele tinha feito no texto anterior. Quem é o nosso modelo no sofrimento? Sempre. Sempre quando a Bíblia fala em sofrimento, ela volta em Jesus. Jesus sofreu por nós. Então, nós podemos nos amoldar a Jesus e sofrer com Ele. E sofrer por causa dele. Então, Pedro dá uma aula de soterologia para nós, e ele trabalha a doutrina da expiação. Primeiro, ele diz que Cristo morreu pelos pecados. Qual foi o propósito do sofrimento de Jesus? Tratar com os nossos pecados. Ele sofreu porque ele tinha um objetivo claro a respeito do que ele veio fazer em obediência a Deus. Por que você sofre? Você sofre porque você está com raiva? Ou você sofre porque você ama e serve e obedecerá a Jesus em toda e qualquer situação? Então, tendo um propósito claro e que Deus aprova, os sentimentos na hora de sofrer mudam e as atitudes também. Segundo, ele diz que Cristo ofereceu a sua morte uma única vez. E eu acrescentei aqui a expressão suficiente. Pedro diz que Cristo só morreu uma vez, ele não vai precisar morrer de novo. Não precisa somar ao que Cristo fez alguma coisa a mais. Não é a morte de Cristo não, é só a morte de Cristo. A morte de Cristo, o contexto, o propósito, a situação é suficiente para nos fortalecer quando nós sofremos também. A morte de Cristo é suficiente para nos dar o perdão dos pecados, mas ela é também suficiente para nos modelar no momento de sofrer. Nos modelar a imagem de Jesus. Como ele sofreu, nós deveremos sofrer também. No texto anterior, ele não abriu a sua boca. Ele não respondeu ameaça com ameaça. Ele se entregou ao pastor e bispo das nossas almas, que é Deus. Se ele fez assim, o correto para nós é fazer assim também. Terceiro, ele era justo e ele morreu pelos injustos. A morte dele foi substitutiva. A palavra em latim é vicária. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele morreu para tratar com os nossos pecados. Quando nós sofremos, não é isso que acontece conosco. Mas sofrer injustamente
faz a nossa experiência ser semelhante à de Jesus, porque Ele sofreu injustamente por nós. Nós somos injustos, Ele é justo. Se Ele que é justo assumiu a nossa injustiça, por que nós não podemos então assumir as injustiças que praticam com a gente, obedecendo e mantendo um padrão de testemunho agradável a Deus? E por último, ele então diz que ele foi morto, aliás, penúltimo, ele morreu para nos conduzir a Deus. A palavra conduzir aqui não é simplesmente apontar o caminho, é nos levar pelo caminho até o ponto final. Lembra de Hebreus? Cristo, o véu se rasgou e Cristo nos levou até o trono da graça, Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16, Ele nos levou até o trono da graça para recebermos graça, misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Cristo não só apresentou Deus para nós, Ele nos levou até lá. O que isso quer dizer? O caminho que nós estamos caminhando na vida cristã é estreito, mas ele é seguro. E nós não caminhamos sozinhos nele. Cristo é o nosso condutor. E Ele nos conduz por meio do Espírito Santo que Ele colocou habitando em nós. Em toda e qualquer situação, Ele não nos abandonará. Você tem que enfrentar uma enfermidade, Ele estará com você na enfermidade. Você tem que enfrentar a maldade de terceiros, Ele estará com você nessa hora. Haverá difamação, haverá acusação, Ele estará com você diante disso. Lembra de Paulo perante o Sinédrio, Atos capítulo 22? Ele fala de Jesus a respeito, na presença do Sinédrio, e o Sinédrio são os religiosos, aqueles que mais deveriam obedecer a Deus. E eles ficam bravos com o apóstolo Paulo, e eles querem matar o apóstolo Paulo. E aí o soldado lá, o centurião, intervém, retira Paulo de lá. Paulo vai para a prisão, coloca-se grilhões nos seus braços, nas suas pernas, amarra ele num tronco, e o lugar é escuro, viu, gente? E ele está lá sozinho, passa o dia todo. Na noite do dia seguinte, Atos capítulo 23, versículo 11. Paulo está sozinho na escuridão, amarrado num tronco com correntes. Porque falou de Jesus perante quem devia conhecer Jesus. E aí a Bíblia diz que Jesus, pessoalmente, vem até ele. E o que Jesus fala? Não tenha medo. Tudo o que você falou para os sacerdotes, os escribas, Caifás, Anás, aquela turma toda, você vai falar perante César lá em Roma. Ninguém aprovou o que Paulo tinha falado, mas Jesus aprovou. Isso é tremendo. Tem horas que parece que todos estão contra a gente. Mas se é injusto, tem um que estará do nosso lado e Ele é que conta. Jesus. Ele é que conta. Então Ele morreu para nos conduzir até Deus. Ele nos reconciliou com Deus. Uma das cenas mais lindas das Crônicas de Nárnia, me perdoe, deixa eu citar de novo, do príncipe Caspian, e eu cito isso constantemente, o povo vai ficar enjoado de ouvir, é quando os calormanos estão em fuga, e eles vão atravessar a ponte no rio, e lá na outra ponta aparece Lúcia, sozinha. E Lúcia chega, e os irmãos se lembram, ela tem uma faquinha do Cabo Vermelho, e ela puxa a faquinha, ela não puxa a faquinha, ela puxa a faquinha. E é interessante que no filme ainda mostra ela segurando a faquinha baixa, assim, não estou muito convicta, não. Ela puxa a faquinha, o general olha aquilo e diz, passe por cima, eu estou de cavalo. Então, quando ele estaca o cavalo para ir em direção a Lúcia, Aslan aparece. E ele vê Aslan. Tem uma menina com a faquinha na mão e um leão. Passe por cima. E quando ele então se prepara para ir em direção a Aslan, Aslan ruge. E o rio se levanta. E a vitória é certa. Não importa se a gente está sozinho com uma faquinha
tímida, frágil, uma menina de menos de 10 anos de idade. O que importa é que Aslan, e Aslan nas crônicas de Nárnia, é Deus, é Jesus. O que importa é que Ele está do nosso lado e Ele tem tudo sob controle. Se vamos morrer ou se vamos viver, não importa. O que importa é que Ele está conosco e nós estamos com Ele. Isso é que importa. E por último, então, ele diz que Ele morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito. E essa é a frase de transição para o que ele vai dizer em seguida. E quem é um leitor atento já está aí fazendo assim, pastor, ele não vai explicar essa parte do texto para nós, né? Que é um dos textos mais difíceis da Bíblia para a gente explicar. E graças a Deus não vou ter que fazer isso nessa manhã. Só vou até aqui. Ele está preparando para aquela história de que Jesus foi ao Hades proclamar a sua vitória. Um outro dia eu explico isso, se Deus quiser. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que Cristo morreu e ressuscitou. Ele não permaneceu na morte. Salmo 16, verso 10. Ele não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo, teu santo, veja corrupção. Jesus se levantou da morte. Então a morte para nós não é o fim, não é o ponto final. Não acaba ali. A morte é uma porta. E quanto mais cedo nós cristãos nos acostumarmos com esse conceito, com essa ideia, mais tranquilos nós poderemos enfrentar todo e qualquer tipo de sofrimento. Nós às vezes falamos que esse mundo é mau, mas quando nós sofremos e parece que a gente vai sair dele, aí a gente se apega. E essa pandemia, ela tem sido muito maligna, muito maldosa, muito forte em colocar a gente perto dessa compreensão. Quantos familiares nossos, quantos conhecidos nossos, quantos amigos nossos, quantos irmãos nossos da igreja foram levados à presença do Senhor por essa enfermidade agora. Nesse momento nós estamos com 2 membros da igreja internados no hospital, uma delas entubada. E conversando com os irmãos que perderam parentes ou que chegaram até o entubamento, a intubação e retornaram, como isso mexe com a gente. Nós não sabemos se Deus nos levará com essa enfermidade ou se Ele simplesmente nos provará com ela. O que nós sabemos, e isso é que importa, é que se formos ou não formos, estaremos com Jesus. Do outro lado da porta não tem sofrimento. Do lado de cá a gente fica salva, cura para sofrer de novo. Mas eu não estou querendo entristecer a igreja. O que eu estou querendo dizer é que quem crer em Jesus sabe que a morte vai chegar, mas a vida vem logo depois. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. E Jesus pergunta para Marta, você crê nisso? É nisso que você crê? É nisso que nós cremos. Então, qual que é a relação do testemunho com o sofrimento? A relação do testemunho com o sofrimento é que, caso o sofrimento venha, nós precisamos e devemos manter um padrão de bom comportamento que agrade a Deus, estando prontos para responder sobre a nossa fé e fazendo isso com mansidão, com temor e com reverência e com boa consciência. Vamos orar? Pai, nós queremos pedir ao Senhor a Tua graça e a Tua paz, rogando que o Senhor venha nos encher com o Teu Santo Espírito cada dia das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que é que você leva para casa? Primeiro, seja zeloso do que é bom, seja zelosa do que é bom. Esforce-se por fazer o que é certo. Segundo, ainda que, se for da vontade de Deus, Deus estará com você.
Ele não te abandonará no sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele está próximo de quem está quebrantado no seu espírito. E terceiro, Cristo abriu o nosso caminho e nos levou até Deus. Ele não nos abandona em parte alguma da nossa caminhada. E por isso, então, vamos escolher o que é melhor, sempre o melhor, nunca o pior, pois praticar o melhor conta com a aprovação, a bênção e a bem-aventurança de Deus. Alguém gostaria de fazer uma ou duas perguntas?